Muito bem, pessoal, avancei um pouquinho na textura do nosso personagem, que é o peixinho. Essa textura que a gente está fazendo, eu tentei colocar alguns detalhezinhos aqui no rosto dele, se a gente for ver na UV, abrir na UV aqui, seria como se fosse uma sobrancelhazinha, uma coisinha no lábio. Escolhi um pouco melhor as cores para ele, se a gente for ver o arquivo de textura assim, ó. 50%. Essa aqui foi o layout que a gente escolheu para as texturas. Eu mudei um pouquinho as cores, peguei algumas sugestões, outras ficaram boas, outras não. Mas exportando esse arquivo para o Maya, olha lá o que a gente teve. Eu dei um reload aqui, claro, seleciona seu arquivo de textura, vai no reload, e ele vira para a gente uma coisa assim, ó, a textura do nosso modelo, ok? Entrou aqui para a gente assim. Se a gente for ver como que ficou aqui na viewport, olha, ele ficou alguma coisa assim. Eu não vou querer dar muito detalhe nessa textura, mas eu vou mostrar para vocês que vocês podem colocar algumas ranhuras na textura, vai dar algum efeito mais interessante. Vamos fazer isso rapidamente, só para a gente terminar a textura do corpo. Se a gente fosse no nosso software GIMP, por exemplo, a gente poderia vir aqui selecionar algum pincel. Vamos fazer algum teste. Se a gente não gostar, depois a gente deleta, ok? O teste de textura a gente poderia pegar. Desculpa. Vamos ver se tem algum pincel aqui interessante para a gente fazer. Vamos dizer que a gente pega um pincel desse tipo aqui, ó. Eu nem sei, nunca usei esse pincel. Mas vamos dizer que aqui esse pincel a gente quer fazer umas ranhuras com ele. Então a gente vem aqui, vai batendo nele assim, ó. Eu acho que ele vai clicar. Deixa eu ver se ele está aparecendo, né? Ele não está na região selecionada. A região selecionada seria aquela ali. Então eu vou dar um Ctrl Z, porque essa região selecionada é aquela ali. Para eu selecionar toda a minha... Aqui, ó, Select None, aí ele vai selecionar, vai poder pintar em tudo. Para pintar em tudo com esse pincel, eu venho aqui, eu vou clicar bem suavemente na nossa nosso modelo. Vamos dizer, eu nunca usei esse pincel, mas parece que ele vai ser um resultado legal, hein? Ó, provavelmente ele vai dar algum probleminha ali na nossa junção entre as UVs. Se ele ficar muito feio, a gente tira. Mas é só para vocês verem que vocês conseguem usar algumas coisinhas assim para criar um efeito, sabe, de fosse texturizado mesmo, né? Agora, existem softwares que fazem esse negócio muito bem feito. Vou mudar o modo desse cara aqui, talvez para multiply. Isso, olha lá, ficou um multiply, ficou uma coisinha assim mais sobre a outra, né? Aí, vamos testar, experimentar, exportar esse cara. File, opa, faltou aqui bem no rostinho, né? Isso. Vamos tentar exportar esse carinha. Talvez a gente vai até diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui, né? Isso, ó. Assim fica um pouquinho menos agressivo, né? Vamos tentar exportar ele para a gente ver como que fica. E essa textura que a gente aplicou aqui, a gente poderia importar um arquivo da internet, um arquivo mesmo que vocês tenham feito de fotografia. Vocês podem fotografar uma escama de um peixe e aí depois vocês aplicam ela aqui como um layer no Photoshop para fazer textura hiperrealista, tá? Então, assim, a questão de textura eu deixo por conta de vocês. Eu vou assumir que essa textura daqui tá linda para o nosso personagem. Vamos ver se a gente dá um load aqui na nossa textura, reload. Olha lá, nosso personagem está muito lindinho. Aqui teve o probleminha porque olha como a gente está fazendo um mapa planar lateral. Aqui ó, ele ficou meio esticado, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, mas ele ficou um pouco esticado. Mas eu não vou me preocupar com isso. Eu achei lindo a forma que ele está, ok? Então o nosso personagem como corpo, a gente poderia dizer que ele já está com essa textura legalzinha. O que eu vou fazer agora para a gente terminar essa parte de textura do nosso personagem, é trabalhar um pouquinho a textura dos olhos. Tá? Para trabalhar a textura dos olhos, eu vou usar um novo material aqui para o nosso personagem. Tá? Aqui a gente até poderia mudar esse personagem em vez de Lambert. Vamos mudar esse personagem para o tipo Blim. Tá? Que ele vai ficar uma coisa meio brilhosa assim, a gente diminui um pouco o tanto de reflexo que ele vai ter, talvez mexendo nesses valores aqui de specular roll off, centricity,
pouquinho menor, tá vendo? E aqui a gente poderia brincar um pouco mais para encontrar um valor bonito de peixinho, mas olha lá, já deu uma coisa mais brilhosa igual um peixinho. Então a gente coloca esse material como nome peixinho underscore mat, que é o material, ok? Esse aqui, file 1, vai ser o peixinho, opa, desculpa, peixinho color file, ok? Então a gente não vai perder eles na hora que a gente encontrar eles aqui. File está renomeado, materiais eles estão renomeados, então fica fácil, vou salvar esse arquivo desse jeito, ok? Save. E a gente vai agora abrir a parte de texturização dos olhinhos. Os olhinhos, eu vou criar um material para o olhinho. Vamos aqui criar um material para o olhinho. E vocês vão ver que o V do olhinho, ela não está muito boa assim para fazer uma projeção. A gente poderia criar uma projeção. O material do olhinho, eu vou colocar um Fong, que ele é mais molhadinho assim. Vamos colocar os dois com o mesmo material. Ok. E esse Fong aqui, eu já vou chamar ele de olhos mate, ok? E esse color aqui, a gente escolheria a cor ou então escolheria uma coisa que eu vou chamar de ramp. Ramp, ele vai criar como se fosse uma rampa entre cores para a gente. Então, no caso, eu vou escolher aqui a largura e a altura deles. Aqui no caso, olha, eu vou só pôr uma corzinha assim, já vai dar para a gente ver que vai ficar com um olhinho ali, ó. Fica até mais engraçadinho quando vê com o olhinho, tá? Então, o que eu vou mudar é a cor aqui do nosso olhinho. No caso, ele vai ter uma pupilazinha assim pretinha. Esse aqui seria, no caso, a nossa, como se chama? Como se fosse uma íris, não é? Vou pôr um pouquinho aqui de cor íris. Vamos pôr assim um marronzinho. Olhos azuis. Olhos azuis fica lindo, né? Peixe de olhos azuis, quem não gosta? Então vamos dizer que ele tem os olhos azuis, tá bom? Vamos pôr ele com os olhos azuis, lindos olhos azuis desse peixe. Agora eu vou colocar um pouquinho mais para cá de azul, assim, ó, com um pretinho só, talvez na pontinha. Ou então esse azulzinho eu vou deixar só na bordinha ali, ó. Acho que assim fica mais bonitinho. E vamos puxar ele um pouco mais para trás. Tá? Vamos dizer que assim tá lindo. Eu não gosto ainda da orientação que ele tá. Acho que eles estão com orientação assim muito lateral. Mas vamos dizer que é isso daí. O Ramp Shader ele é bom porque eu vou renomear ele aqui já de uma vez. Ó. Então esse aqui é o olhos color ramp, ok? Vamos dizer que é assim o nosso peixinho. O que tem, né? Quando a gente for fazer a nossa animaçãozinha, ele está lá. Qualquer coisa a gente muda aqui um pouquinho. Ó. Se eu mudar, vocês não reparem não. Eu só vou mudar um pouquinho aqui para ele ter um pouco mais de pupila, ou então um pouco mais um pouco menos de íris. Eu acho que vai ficar um pouco mais bonitinho assim, né? Sei lá. Se eu quiser, depois a gente mexe, tá? Não vou ficar perdendo muito tempo nisso, porque é uma questão mais artística. E eu vou voltar com esse olhinho aqui que eu achei bonitinho daquele jeito. Tá bom? Vamos lá. Eu vou salvar esse arquivo. Esse arquivo então agora vira o nosso arquivo de peixinho. Lembrando que a UV do nosso olho, olha, ela está com aquela UV padrão de quando se cria uma esfera. E o Ramp Shader ele vem com esse valor aqui de acrescentar para a gente as cores, ok? Então vou fechar. Esse arquivo aqui agora a gente já pode dizer que ele está pronto a textura, né? Não é a melhor textura do mundo, me desculpem. Mas já dá para a gente ter uma noção de que quando a gente for agora trabalhar com o nosso personagem, na próxima etapa, na próxima semana, a gente já pode finalizar esse personagem preparando ele para animação. É isso daí. Espero que dê para entender um pouquinho mais sobre as texturas. Vou salvar um novo nome e a gente parte na próxima fase com o nome dele de 03, ok? Esse aqui é então vamos dizer que é o modelo peixinho 03 salvo como textura pronta. Isso aí. Valeu.